Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de dezembro, celebramos São Francisco Xavier. Nosso santo de hoje nasceu no território que pertencia à sua própria família, a família Xavier, dentro do reino de Navarra, na Espanha, no ano de 1506. Ele era filho caçula, sua família era muito rica, mas quando ele ainda era criança, a família acabou perdendo quase tudo diante de uma batalha que aconteceu. Muitos irmãos dele foram presos, depois foram soltos. A família realmente saiu dessa batalha muito fragilizada. Seu pai morreu quando ele tinha 9 anos de idade e quando Francisco tinha 14 para 15 anos, sua mãe o enviou a Paris para que ele estudasse na universidade. E ali ele se destacou muito. Ele tinha muita facilidade para os estudos e ele começou a se envaidecer muito com isso. Terminou doutorado em filosofia e, com muita vanglória, ele de fato buscava, acima de tudo, a glória do mundo. Mas, por providência divina, nessa universidade, ele conheceu o Santo Inácio de Loyola, que também era o seu companheiro de quarto. E Santo Inácio, na universidade, ele que já tinha a certeza do chamado de Deus para si, quanto à missão, ele ia chamando os jovens universitários para começarem com ele uma nova ordem religiosa. E ele teve muito trabalho, Santo Inácio, para convencer São Francisco Xavier a se tornar um missionário. São Francisco Xavier não queria, ele de fato queria ascender socialmente, só pensava em ganhar dinheiro, em ser reconhecido, em ter status, mas Santo Inácio não desistiu dele. Jejuava, rezava, oferecia penitência, conversava com São Francisco Xavier para convencê-lo a abraçar a missão, a aderir ao chamado de Deus. E depois de muita dificuldade, especialmente uma frase bíblica muito repetida por Santo Inácio, ficou martelando no coração de São Francisco Xavier: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? E isso foi mexendo com São Francisco Xavier até que ele finalmente se convenceu a aderir àquele chamado de Deus que aparecia na vida dele por intermédio de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio se tornou seu diretor espiritual e São Francisco Xavier foi um dos fundadores históricos da Companhia de Jesus, ou seja, dos padres jesuítas. Santo Inácio, fundador, foi auxiliado por alguns jovens, entre eles São Francisco Xavier, a iniciar essa nova ordem religiosa tão importante na história da Igreja. Quando São Francisco Xavier aceitou realmente o chamado do Cristo por intermédio de Santo Inácio, ele decidiu passar 40 dias em retiro, ficou em total silêncio, na solidão, fazendo penitência, e depois passou a se dedicar à formação para o sacerdócio. E ele, quando celebrou sua primeira missa, ele já tinha 31 anos de idade. Ajudou muito Santo Inácio a estruturar a Companhia de Jesus, e o seu primeiro serviço foi especialmente dedicado aos doentes. E ele era muito sensível, de fato, àqueles que eram mais fragilizados por conta das enfermidades em geral. Uma situação bem marcante, bem conhecida, é a de quando ele estava fazendo uma missão na cidade de Veneza, e lá havia um homem que estava com o corpo cheio de úlceras, úlceras asquerosas, e ninguém tinha coragem de se aproximar daquele homem, porque fedia muito. Algumas pessoas chegavam até a passar mal perto dele. E São Francisco Xavier, com muita compaixão, com muita misericórdia, não só se aproximou e serviu aquele homem enfermo, como fez questão de abraçá-lo, beijá-lo, vendo ali verdadeiramente o próprio Cristo. Dentro da ordem jesuíta, ele foi assumindo outras funções, outras missões, e o rei de Portugal na época, João III, pediu a Santo Inácio que enviasse missionários para evangelizar as Índias. Havia um padre jesuíta que já estava designado para essa missão, mas ele acabou adoecendo. Então, Santo Inácio propôs a São Francisco Xavier que estivesse à frente dessa missão nas Índias. São Francisco Xavier aceitou, então ele viajou para Lisboa. Essa viagem, inclusive,
foi bem perigosa, mas ele acabou chegando a Lisboa, por mais que houvesse tormentos ali no mar durante a travessia, mas ele acabou chegando a Lisboa e ele partiu depois para uma viagem numa embarcação grande. Eram cerca de 900 passageiros e essa viagem que saiu de Lisboa até as Índias durou mais de um ano. Durante essa viagem, a maior parte da população adoeceu, muitos adoeceram gravemente, e ali São Francisco Xavier pôde exercer o apostolado de cuidado aos enfermos. Ele, na prática, foi enfermeiro de grande parte da população daquela embarcação. Também ajudou na cozinha, ele era muito humilde, então ele, na prática, serviu e ajudou em tudo aquilo que foi necessário. Chegando às Índias, depois dessa longa viagem, a primeira coisa que ele se dedicou foi a catequese das crianças. E as crianças amavam ele. Ele, de fato, cativava, e a partir dessa sedução, digamos assim, que ele tinha com as crianças, ele acabava atraindo também os adultos. Muitas e muitas crianças foram batizadas. Os adultos começaram a perder o receio de se aproximar dos padres jesuítas, especialmente de São Francisco Xavier. Muitos adultos passaram a ser batizados também, e aos poucos foram se organizando as primeiras comunidades cristãs ali na Índia. E São Francisco Xavier, ao longo de 11 anos em que ele esteve ali por aquela região das Índias, na Ásia, um pouco na Oceania, ao longo desses 11 anos ele permanentemente estava viajando. E ele sempre fazia o seguinte: ele começava uma missão, estruturava. Muitas vezes a Companhia de Jesus mandava um padre para ajudá-lo, ele preparava esse sacerdote para que aquele sacerdote passasse a cuidar daquela missão, de modo que São Francisco Xavier pudesse ir para um outro lugar evangelizar. E durante 11 anos ele fez isso de forma incansável, viajando por várias ilhas, chegou a evangelizar o Japão. Ali no Japão ele teve muita dificuldade para aprender a língua. As primeiras catequeses que ele fez eram lidas, porque ele não conseguia falar de modo espontâneo. Muitas vezes ele precisava contar com a ajuda de um tradutor. Demorou a aparecer os frutos da evangelização dele no Japão, exatamente por conta dessas dificuldades, mas ele, com muita perseverança, com muita paciência, não desistiu. Aos poucos realmente conseguiu aprender a língua e os frutos começaram a aparecer, especialmente depois do primeiro ano, do segundo ano. Várias pessoas no Japão já estavam sendo evangelizadas, batizadas, estavam conhecendo o Evangelho, e de fato se formou ali no Japão, nessa época, uma comunidade cristã muito fervorosa. Ele continuou, depois que saiu do Japão, passando por outras ilhas ali na Ásia, evangelizando, até que ele decidiu ir até a China. Ia ser um grande desafio, porque na China não era permitida a presença de missionários cristãos, mas ele já tinha se planejado e se decidido ir até lá. Mas quando ele chegou na ilha de Sanxian, que era uma ilha já bem perto da China, ele fez ali um trabalho de evangelização, um apostolado, mas ali ele pegou uma febre gravíssima. E ele já estava também bem fatigado por conta de todas as viagens, de toda a ação missionária. E ali naquela ilha, antes de chegar à China, portanto, ele faleceu no dia 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade. Pouco tempo antes de morrer, quando ele já estava bem mal de saúde, ele chegou a escrever ainda uma carta para Santo Inácio de Loyola, e nessa carta ele dizia o seguinte: nestas paragens são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os torne cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa. Era uma expressão, essa carta, de todo o ardor, de toda a parresia que havia no coração missionário de São Francisco Xavier, que com toda a justiça é oficialmente considerado pela Igreja como padroeiro das missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face.
Os restos mortais de São Francisco Xavier, ao longo do tempo, passaram por vários lugares e hoje em dia estão na Basílica do Bom Jesus, na cidade de Goa, na Índia. O osso do braço direito dele, também uma relíquia de primeiro grau, está na igreja de São José, em Macau, na China. Ele nunca conseguiu chegar lá, mas parte das suas relíquias estão hoje presentes na China. Ele certamente intercede no céu pelos territórios onde ele chegou a evangelizar e certamente também pela China, lugar que ele queria tanto evangelizar. Uma curiosidade: muitas vezes São Francisco Xavier é representado nas imagens com uma figura de um caranguejo perto dele. Isso acontece porque numa viagem missionária que ele estava fazendo para uma determinada ilha, aconteceu de chover muito forte, o mar estava muito agitado, as pessoas na embarcação, mesmo os mais experientes, estavam com muito medo, e São Francisco Xavier, numa postura de profunda serenidade, de profunda confiança em Deus, ele pegou um crucifixo que ele tinha, inclusive o mesmo crucifixo com o qual ele morreu, um crucifixo que ele tinha recebido de presente de Santo Inácio de Loyola, e ele, com muita tranquilidade, no meio de toda aquela tormenta, ele pegou aquele crucifixo e jogou no mar e fez uma oração, e pouquíssimo tempo depois a tempestade se acalmou, o mar também se acalmou e as pessoas ficaram muito impressionadas com aquilo. E mais ainda quando eles chegaram até a ilha e logo ao desembarcar eles viram sair do mar um caranguejo que trazia em cima dele o mesmo crucifixo que São Francisco Xavier havia jogado no mar. Ele, inclusive, era um santo taumaturgo, ou seja, que realizava muitos milagres quando evangelizava. Previa acontecimentos futuros, fazia curas milagrosas e intervenções como essa. Ele também, de forma muito justa, é reconhecido como o São Paulo do Oriente, tamanha a importância da sua ação missionária nos territórios orientais. Nos inspiremos na vida desse grande santo missionário, grande jesuíta, padroeiro das missões. São Francisco Xavier, rogai por nós.